Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Nós vamos ler nesta noite os Salmos 86, versículos 1 e 2. Súplica e confiança, oração de Davi. Salmos 86. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responda-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus, me salva, o teu servo que em ti confia. Amém. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Amém? Pois tu, Senhor, és bom bom e perdoador, rico em misericórdia, com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Amém. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande, operas maravilhas, só tu és Deus. Pois agora nós cantaremos o hino 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. A graça e a paz, irmãos. Boa noite a todos. Você que está nos ouvindo pela internet, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe muitíssimo. Em nome de Jesus, nós queremos, nesse momento, orar pelos pedidos, orar pelas pessoas da nossa igreja que estão enfermos, que necessitam das nossas orações. Lembrar do irmão João, irmã Maria, que estão necessitando das nossas orações, pedir para que Deus continue cuidando desses queridos, especialmente o irmão João, que tem passado por alguns momentos bem difíceis. Orarmos também pela vida do Maicon e Sandra, o bebê, para que Deus coloque suas mãos sobre a vida do Maicon, curando, restaurando de toda enfermidade. Ele que foi recentemente acusado positivo com Covid-19. Vamos orar pelos nossos irmãos e outros irmãos também que estão necessitando das nossas orações nessa noite e durante a semana. Amém? Vamos orar? Ó Pai querido, Deus de amor, de graça e de misericórdia, nós levantamos a nossa voz nessa hora, clamando pelos teus filhos, clamando pela tua igreja, intercedendo uns pelos outros nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Que em nome de Jesus o Senhor venha
com a cura, com o milagre do Senhor, com a restauração de toda a enfermidade, de toda a doença, em nome do Senhor Jesus, trazendo a tua paz sobre esses irmãos e irmãs, todos aqueles que estão doentes, enfermos, em especial o Maicon e também o irmão João, que tem passado dias difíceis. Clamamos por esses queridos, para que a tua mão seja sobre eles, trazendo restauração na saúde desses irmãos. Fica com o teu povo, sustentando, cuidando, provendo de toda a necessidade que eles têm tido. Em nome de Jesus, confiamos em Ti, o Deus da nossa provisão, o Deus que está conosco em todo o tempo. Amém e amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. E creio que Tu és a vida. E creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio
de ti. Como é maravilhoso louvar, engrandecer o nome do Senhor e receber do Senhor o perdão. Deus é tão perfeito e na sua infinita graça, na sua bondade, o amor dele tem nos alcançado todos os dias. Vamos cantar esse cântico conosco. Quão perfeito é o teu amor, meu Deus. Conhecer a Deus, abrir mão do meu eu, entrelaçar-me em ti. Amar é decidir ser um, com os três sermos um, elo perfeito. Amar é conhecer a Deus, abrir mão do meu eu, entrelaçar-me em ti. Amar é decidir ser um, com os três sermos um, elo perfeito. Eu te amo, Deus, a minha vida é tua. Eu te amo, Deus, a minha vida é tua. Eu te amo, Deus, a minha vida é tua. Eu te amo, Deus, a minha vida é tua. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Venha como estás, mas não fique como estás. Certamente você, assim como eu, ouviu essa frase por diversas vezes. Ela, ao longo da minha vida, sustentou o meu relacionamento com Deus. Mas o fato é que essa frase, ela vai na contramão daquilo que é o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Pois coloca no centro, ou como principal agente da salvação, o homem. Nós estamos no Salmo 130, um salmo muito especial e que tornou-se para mim também muito especial na medida em que me aprofundei no seu estudo.
Este salmo foi um dos preferidos de muitos homens da história da igreja, como Martim Lutero, Calvino, Agostinhos e outros mais. Lutero, por exemplo, dizia que este salmo era o salmo paulino, o mais paulino do saltério, pois retrata ou traz muitos elementos da salvação pela graça, algo que o apóstolo Paulo ensinou intensamente aos seus ouvintes. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia nessa noite e ler comigo os versos de 1 a 30 aí na sua casa, com sua família. Acompanhe a leitura deste salmo. Diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos, as minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar? Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, Deus de graça, de infinita misericórdia, Teu é o louvor, Tua é a glória para todos sempre. Obrigado por mais uma vez estarmos diante da Tua palavra e por poder expor com muito temor e tremor a Tua palavra ao Teu povo. Que o Senhor me use, que o Senhor fale através da minha boca e que a Tua palavra alcance corações, transforme vidas por meio da ação, da intervenção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Este salmo, ele faz parte não somente do grupo de salmos de romagens, mas ele também está dentro dos 7 salmos penitenciais, conhecido como salmos penitenciais. E o que é os salmos, ou o que vem a ser estes salmos? Os salmos penitenciais são salmos cujo autor derrama o seu coração em profundo arrependimento e clamor pela graça e pelo perdão de Deus. Dentro desses 7 salmos está, por exemplo, o Salmo 51, que é conhecido por todos nós, que Davi escreveu após pecar contra Deus. Ele faz menção ali do coração arrependido e de um pedido intenso de perdão a Deus. E é importante nós destacarmos que esse salmo retrata 2 realidades importantíssimas para a nossa vida. A primeira delas é que ele retrata o nosso estado, o estado do homem como pecador que carece da graça de Deus, que carece das misericórdias de Deus. E a segunda realidade que esse salmo retrata é que, ao mesmo tempo que esse homem se apresenta como necessitado da graça de Deus, do perdão de Deus, reconhecendo o seu estado, ele também se depara com Deus perdoador, com Deus redentor, com Deus misericordioso, com Deus que derrama a sua graça àqueles que o buscam. E é importante pensar sobre isso antes de nós caminharmos com o Salmo, porque vai nos ajudar a entender o profundo significado dele, a importância dele para os nossos dias. O salmista abre esse salmo na primeira pessoa novamente. Ele é um salmo que não se conhece o autor, não se sabe quem o escreveu, mas ele faz referência inicialmente como uma oração, que de fato é uma oração esse salmo, um clamor angustiante. Ele abre dizendo ou falando de si mesmo, e posteriormente então, ele no final, nos últimos versos, ele estende ou apresenta
ou encoraja o povo para que também estejam ou busquem essa mesma condição, ou estar nesse mesmo estado de carentes da graça e das misericórdias de Deus. Eu quero nessa noite que nós possamos refletir sobre essa disposição de esperarmos pelas misericórdias de Deus. Eu quero pensar e refletirmos sobre isso nessa noite. Eu espero que você ouça essa palavra e que ela entre no seu coração e que Deus esteja aí, por intermédio do seu Espírito Santo, trabalhando no seu coração, transformando a sua vida e fazendo você refletir acerca do seu estado e se humilhar diante desse Deus todo-poderoso, perdoador, misericordioso e cheio de graça para nos dar. Nós, então, seguimos adiante com as primeiras palavras do salmista, que diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ele começa dizendo acerca do seu real estado. Embora de forma figurativa, obviamente, ele apresenta o estado do seu espírito. Como está? Ele está completamente num estado de angústia profunda. A sua alma entristecida, lamentando e clamando ao Senhor. Ele está num estado de reconhecer a sua miséria e o quanto ele precisa de Deus. E ao reconhecer a sua miséria, reconhecendo o seu estado, ele então entende que esse movimento não é um movimento que é antropocêntrico, ou seja, um movimento onde o homem busca a sua salvação, mas um movimento onde o homem reconhece que a sua salvação vem do Senhor. Por isso ele clama ao Senhor, ele faz essa oração entendendo que ele não pode sair do estado que ele está, que a sua alma está, senão por intermédio de um Deus que vem em sua direção, de um Senhor que ouve o clamor de um coração arrependido e que se volta para este coração. Este homem está em profunda devastação, a sua alma em profundo estado de miséria, reconhecendo que precisa de Deus. Ele inicia clamando por esse Deus. Clamo ao Senhor, e é importante nós pensarmos sobre isso, porque reconhecer o nosso estado no qual nós estamos é, sem dúvida nenhuma, a principal coisa que nós devemos fazer no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Reconhecer que precisamos de Deus é, sem dúvida nenhuma, algo aonde Deus olha para dentro de nós, reconhece esse estado, reconhece que nós nos humilhamos diante dele, reconhece que nós, de fato, reconhecemos que não podemos nada, que não somos nada, que carecemos da glória de Deus, das misericórdias de Deus. Portanto, então, Deus vem ao nosso favor na medida, então, nós vamos ver isso ao longo do Salmo. Mas, inicialmente, o salmista clama ao Senhor, nas profundezas ou no seu estado em que está a sua alma, profundamente angustiada, profundamente entristecida. E ele vai dizer no verso 2: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. No verso 2, ele intensifica isso. O salmo todo permeia um estado que o salmista deseja revelar ou mostrar para Deus, deseja que Deus perceba isso, um estado de urgência, de emergência, em que ele está e precisa ser atendido, em que a sua alma está naquele momento onde ele faz essa oração. Ele intensifica isso com palavras ou termos que se repetem de maneira diferente, mas que ele vai dizendo. Essa é uma característica muito peculiar dos Salmos, ao repetir palavras, sinônimos diferentes, mas com a intenção clara de um estado de urgência, de ser atendido imediatamente, de não aguentar mais o estado que está e então clamar por misericórdia, clamar
pelo perdão de Deus. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Além de reconhecermos que necessitamos de Deus, nós precisamos então caminhar ao meio da jornada, entendendo que nós necessitamos ser ouvido por Deus. Todos nós necessitamos que Deus incline os seus ouvidos para a nossa oração. Todos nós necessitamos ser ouvidos por Deus, ser atendidos por Deus. E é interessante que a nova versão, a tradução linguagem de hoje, nesse verso 2, ao fazer menção às minhas súplicas, ela faz uma tradução muito interessante, muito próxima do original, que vem trazer esse estado de pedido de socorro. Ouve, Senhor, as minhas súplicas. É de alguém que de fato está pedindo por socorro, para que Deus venha socorrer, olhando para o seu estado e então clamando por um Deus que atenda o seu pedido e venha atendê-lo, o pedido de socorro. O verso 3 diz o seguinte: se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? A versão também, tradução linguagem de hoje, traz uma tradução muito interessante também, dizendo o seguinte: Senhor, se nós listarmos os nossos pecados, quem, Senhor, escaparia? Nenhum de nós ficaria de pé. A versão, tradução linguagem de hoje, traz essa tradução muito interessante, que de fato nos ajuda a entender o significado desse verso, ou a intenção do salmista ao fazer esta oração. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Nós sabemos que se não fosse o amor de Deus, que se não fosse a sua graça, nenhum de nós estaríamos aqui. Se não fosse esse amor em Cristo Jesus, por mim e por você, revelado, manifestado naquela cruz, por meio da sua morte, e nós não estaríamos aqui. O profeta Jeremias ilustra essa verdade de uma maneira muito especial lá em Lamentações, capítulo 3, os versos 22 e 23 nos diz: se as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Se Deus não fosse misericordioso, o que seria de nós? Se Deus não derramasse a sua graça, o que seria das nossas vidas? Se Deus não fosse um Deus longânimo, um Deus bom, um Deus justo acima de tudo, como vimos domingo passado, mas sobretudo um Deus compassivo, um Deus benigno, conforme diz também o profeta Isaías. Em Isaías capítulo 43, verso 25, diz que esse Deus que nos ama, o Deus que nos perdoa, lança no mar do esquecimento os nossos pecados e deles não se lembra mais. Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, não se lembra mais dos nossos pecados. Mediante a um coração arrependido, a uma confissão genuína, Deus apaga as nossas transgressões, apaga os nossos pecados e deles não se lembra mais. Louvado seja o nome do Senhor. Essa oração nós precisamos reconhecê-la. A oração que o salmista faz interrogando, questionando o próprio Deus e refletindo que esse Deus, se Ele não fosse misericordioso, se Ele atentasse para as nossas iniquidades, o que seria de nós? O que seria de mim? O que seria de você? Nós precisamos entender isso, vivenciar isso e olhar para essa verdade, não aproveitando-se dessa graça de Deus, aproveitando desse Deus longânimo, desse Deus misericordioso, ou abusando da graça de Deus, mas olharmos para essa verdade com o coração quebrantado, com o coração contrito, com temor diante de Deus, como nós vamos ver no próximo verso. Olharmos para essa verdade reconhecendo que esse Deus
é um Deus maravilhoso e misericordioso. O verso 4 diz: mas contigo está o perdão, para que seja temido. Nesse momento o salmista usa as suas palavras nessa oração, clamando ou chamando a atenção de Deus no aspecto de que Deus, eu necessito do seu perdão, mas Pai, o teu perdão, ao me perdoar, ao nos perdoar, o teu perdão vai fazer com que o seu nome seja glorificado e temido sobre todas as coisas. O teu perdão vai fazer com que nós nos sintamos constrangidos e nos humilhemos diante da tua presença, glorificando o teu santo nome, reconhecendo que somente do Senhor pode vir a nossa salvação, que não há nenhuma possibilidade em nós, ou como diz as Escrituras, que após a queda nós nos tornamos incapazes de irmos até Deus, de buscarmos a Deus, mas graças seja o nome do Senhor, porque Ele vem em nossa direção. Deus é o Deus que nos perdoa, Deus é o Deus misericordioso e o nome dele é glorificado. Nos evangelhos nós vimos Jesus em muitos momentos da sua vida, da sua jornada, perdoando pecados. E na medida que ele perdoava os pecados das pessoas, as pessoas se rendiam em profundo temor, em profunda adoração ao Senhor Jesus. E é exatamente isso que esse Deus perdoador nos convida a fazer, constrangidos por um Deus que nos amou primeiro em Cristo Jesus, que veio até nós por intermédio de Cristo Jesus, constrangidos por esse amor, nós venhamos a temê-lo, nós venhamos a nos render diante dele, a dar a ele toda a glória, todo o louvor, porque por meio dele, somente por meio dele, em Cristo Jesus, nós temos o perdão e a graça que chega até a nós. E ele continua dizendo, nos versos 5 e 6, o salmista então traz aqui o seu estado diante dessas realidades ditas anteriormente. A sua oração agora contempla que ele vai aguardar pela salvação, vai aguardar pelas misericórdias do Senhor, ele vai aguardar pelo perdão de Deus, por um Deus que vem e tira toda a culpa que está sobre ele, sobre nós, de um Deus que vem completar aquilo que começou a fazer no nosso coração e transformar por completo a nossa vida. Olha só o que diz os versos 5 e 6. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. É interessante observar que ele espera pela palavra do Senhor. Este salmo, os comentaristas vão dizer, ele reflete não um estado de um homem que diz ou afirma que perdeu a sua salvação. Não é essa a proposta desse salmo, mas de um homem que caiu na graça, que pecou contra Deus e que agora clama pelo perdão de Deus. Deus o perdoou, sim. Ele faz menção disso no Salmo, dizendo que esse Deus é o Deus de perdão. Ele tem convicção disso, mas a sua espera é pelas misericórdias de Deus, para que elas venham abundar completamente o seu coração, de uma maneira que ele possa se ver livre de todo o peso de culpa que certamente estava no seu coração. Nós também aguardamos pelas misericórdias do Senhor, aguardamos pela palavra do Senhor, e ao aguardar pela palavra do Senhor, significa aguardar por um Deus que prometeu nos perdoar. Nós vimos isso no Antigo Testamento, de um Deus que se relaciona com o seu povo e promete o seu perdão ao seu povo. Nós vemos isso em toda a Escritura, de um Deus
que prometeu perdoar-nos de todas as nossas iniquidades, à medida em que nós, então, apresentemos um coração quebrantado, contrito, arrependido diante da sua presença. Aguardarmos, ansiarmos pela sua palavra vinda ao nosso coração, a palavra que nos liberta, a palavra que nos purifica, aguardarmos por essa promessa de Deus às nossas vidas. A sua palavra nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tenha certeza disso. Não duvide disso, irmão e irmã, que Deus é o Deus que é perdoador, é o Deus que é misericordioso. Por isso, o salmista faz menção que a sua espera é mais do que a espera ou o anseio que o vigia tinha pela manhã, pelo romper da manhã, mais do que a espera do vigilante, do vigia, pelo dia em que ele passava a noite sobre expectativas, inquietações, a noite toda, desejando que ela se findasse. Ele faz menção, dizendo que o seu anseio é muito mais pela palavra de Deus, pelas misericórdias de Deus, pelo perdão de Deus, pela graça abundante de Deus, do que os guardas pelo romper da manhã. Nós assim ansiamos, certamente. Nós assim desejamos que Deus venha em nosso favor, venha realizar na nossa vida por completo, estendendo as suas misericórdias, estendendo o seu amor aos nossos corações. E ele encerra o salmo. Ele encerra esse salmo agora fazendo menção, uma espécie de convite ao povo, para que também estejam diante da mesma situação, estejam na mesma realidade ou busquem a mesma realidade. Os versos 7 e 8 diz o seguinte: Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção, é ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. É importante encerrar entendendo, obviamente, aquilo que nós encontramos em toda a Escritura, que é o plano da redenção. O Deus que enviou o seu Filho Jesus, conforme João capítulo 3, que nós conhecemos bem, o verso 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor incondicional, esse amor que em Cristo Jesus nos redime, que pagou o preço por cada um de nós, executando aquilo que eu e você não podemos, somos incapazes, ou éramos incapazes de realizar, que é pagar o preço dos nossos pecados. Jesus Cristo foi àquela cruz, morreu por mim e por você, reconhecendo Deus como Senhor sobre todas as coisas, e sujeitou-se como Deus que é, e veio a este mundo, 100% Deus, 100% homem, morrer por mim e por você, para nos dar a salvação. E aqui fica claro os dois movimentos essenciais de que o perdão vem de Deus e de que Deus vem até o homem. A frase inicial, ela é equivocada justamente porque ela coloca o homem indo em direção a Deus, na medida em que, na verdade, as Escrituras nos diz que é Deus quem veio em direção ao homem, é Deus quem vem em direção ao homem, encontrar com o homem, buscar o homem, é Deus quem nos amou primeiro em Cristo Jesus. Diz os versos que é Deus, espere Israel no Senhor, pois nele há misericórdia, nele temos ampla redenção. É Deus, é por meio dele, é em Cristo Jesus que nós então podemos ter
redenção, a salvação dos nossos pecados. E o outro movimento, que não somente é o Deus que nos perdoa e vem por meio dele o seu perdão, e é ele que vem até a nós, o outro movimento é que é somente dele que vem a nossa salvação. Nós não podemos, nós somos incapazes, não há nada que nós possamos fazer ou deixar de fazer, mas tão somente crermos que essa salvação vem por meio de Cristo Jesus e de crermos na sua obra redentora. Deus tem um pacto com o seu povo. Deus tem uma aliança com o seu povo. E esse Deus não vai negligenciar, é impossível dele negligenciar, dele romper, dele quebrar essa aliança com o seu povo. Por isso, ele faz menção a este povo, ao povo de Israel. Ele faz menção daquilo que João 3,16 faz, que Deus, por meio de Jesus Cristo, veio a este mundo, amou este mundo, sim, amou a cada um, mas sobretudo a salvação é descrita ali em João 3,16, no final do verso, dizendo que essa salvação é para todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo Jesus, que Ele executou, que Ele realizou naquela cruz por mim e por você. É essencialmente importante nós termos a compreensão dessa verdade, porque isso muda tudo, isso muda o nosso estado de tentarmos ir em direção a Deus na força do nosso braço, ou por algum mérito, ou por alguma coisa em nós, mas entendermos o nosso estado em que nós estamos, entender que nós necessitamos e dependemos da graça de Deus. Entender que nós somos pecadores e que Deus não compactua com o pecado, mas Deus perdoa à medida em que nós nos colocamos com o coração arrependido, quebrantado e reconheçamos que nós precisamos das suas misericórdias, que nós precisamos da sua graça. Eu quero nessa noite que você reflita sobre isso. Eu quero que você pense sobre isso na medida em que você for caminhando com Deus, você possa entender que somente dele vem a salvação. Você possa entender o seu real estado, o nosso real estado, de pecadores que nós somos e que carecemos da glória de Deus, das misericórdias de Deus. Eu espero que você nessa noite se renda na presença de Deus em confissão dos seus pecados, em contrição, em um coração de fato reconhecendo que precisa do perdão de Deus para a sua vida. Reconhecendo que você não pode e é incapaz de proporcionar a sua própria salvação, mas reconhecendo que a sua salvação, a nossa salvação, vem do Senhor, o Deus perdoador, o Deus misericordioso, que deu o seu Filho por nós, para a glória de Deus Pai. Um teólogo escocês diz essas verdades numa frase muito profunda, muito especial, Peter Taylor. E ele diz da seguinte maneira, eu vou ler para vocês: Deus é mais profundo do que as mais profundidade no homem. Ele é mais santo do que nosso mais profundo pecado é fundo. Não há profundeza tão funda para nós como quando Deus revela sua santidade ao tratar do nosso pecado. E por isso, pense mais na profundidade de Deus do que na profundidade de seu clamor. A pior coisa que pode acontecer ao homem é não ter nenhum Deus a quem clamar da profundeza. A pior coisa que pode acontecer ao homem é não ter nenhum Deus a quem clamar da profundeza. Nós temos o Senhor, o Deus bom, o Deus misericordioso. Nós temos esse Deus que é compassivo, que é cheio de graça e de misericórdia, que é longânimo, que é tardio em irar-se, justo sobretudo,
mas que não rejeita um coração contrito e quebrantado. Há um Deus que nos resgata, que nos busca nas profundezas ou no estado de miséria que está a nossa alma e nos oferece o seu perdão, a sua graça. Portanto, nós não podemos deixar de continuar a jornada por conta do nosso pecado. Mas nós podemos fazer o seguinte: se apresentar diante dele com o coração verdadeiramente arrependido e quebrantado, com clamor, clamando para que ele escute a nossa oração, para que ele escute o nosso clamor, para que ele escute a nossa voz, ansiando pelas suas misericórdias e aguardando por elas. Pois Deus é o Deus que perdoa os nossos pecados e deles já não se lembra mais. Que essa canção possa ser a minha e a sua oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Posso esquecer do que fizeste por mim. Como alto é o céu, sua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante
Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Com você que chegou para este culto com o coração sentindo culpado, pesado por um pecado ou por algo que cometeu, alguma iniquidade. Deus, nessa noite, oferece a você perdão. Ele estende a sua graça por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, a você nessa noite. Por isso, você pode fazer isso agora. Aí onde você está, dobrar seu joelho e orar, como o salmista fez. Clamar de onde você está, de onde está a sua alma. Talvez abatida, angustiada, triste, pesada, mas você pode sim clamar a Deus. Escuta a minha súplica, peça por socorro a esse Deus. Nós vamos orar nesse instante. E eu quero que seja um tempo de confissão, que você e eu possamos nos derramar diante da presença do Senhor, clamando por perdão, pelas suas misericórdias e aguardando por um Deus que vem, como prometeu, perdoar os nossos pecados. As palavras de João, em 1 João, capítulo 1, verso 9, nos diz isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Creia nisso. Amém? Ó Deus, Pai querido, nós te damos graças por essa noite, por essa palavra que nos coloca no nosso verdadeiro lugar diante da Tua presença. Um lugar de humilhação, de contrição, de quebrantamento, necessitando das Tuas misericórdias, aguardando por um Deus perdoador, para que venha retirar toda a nossa iniquidade e nos resgatar. Confiamos em Ti e reconhecemos que nada podemos, somos incapazes de fazer qualquer coisa em nosso favor, mas confiamos no Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus que nos redime em Cristo Jesus. Assim eu oro e clamo por nós, pelo Teu povo,
Clamo pela tua igreja, pelos teus filhos, em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor do nosso Deus e Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, igreja do Senhor, povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém e amém.